Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucieuda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte de costura e será da bermuda feminina que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com a modelagem, terminando o vídeo aqui, procura no canal e acompanha também esse passo a passo. Lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, aqui vamos ao corte dessa peça, né, que é uma bermuda feminina. Eu vou usar aqui esse tecido, que é um linho. Tem vários tecidos que fica legal para você fazer essa peça. Você pode usar uma alfaiataria, pode usar uma sarja. Pode usar também um two-way, né, ou Verona, como é conhecido em alguns lugares. Todos são tecidos que fica legal para uma peça igual a essa aqui. Aqui eu vou usar esse tecido que eu tenho, que é um linho. Aqui eu já vou iniciar posicionando o meu tecido aqui sobre a mesa. Vou colocar aqui, ó, certinho. O tecido aqui está dobrado. Aqui são as ourelas do tecido e lá no cantinho eu tenho a dobra. Eu sempre deixo aqui, ó, uma borda do tecido bem retinha, porque assim eu posso posicionar aqui o molde, ó, a barra do molde retinho aqui na borda do tecido e eu já sei que ele vai ficar certinho aqui no fio desse tecido. Então agora eu vou prender aqui com pezinhos. Quem preferir pode usar também os alfinetes. Aqui eu vou só colocando os pezinhos, cortando rente com a borda desse molde, porque ele já tem margem de costura, tá todo certinho. Então agora é só fazer esse corte. Cortado aqui a parte costa, agora eu vou para a parte frente. Posicionei aqui novamente o tecido, vou fazer a mesma coisa com o molde da parte frente, ó, deixando aqui retinho na borda do tecido. Colocar agora os pezinhos e fazer o corte rente com a borda do molde. Cortei a frente e as costas, agora eu vou aqui para essas partes menores, que são os bolsos e o cós, né? E aqui a braguilha. Já vou posicionar aqui, ó, o moldezinho do bolso, no sentido aqui do comprimento do tecido. Vou posicionar aqui as duas partes, prender aqui com pezinhos e fazer o corte. Cortado aqui, ó, os bolsos da frente, as duas partes. Agora eu vou para esse retângulo aqui do bolso costa. Essa parte aqui, gente, eu tenho que cortar 3 vezes com o tecido dobrado, ou seja, vai ficar 6 pedacinhos desse. Então, já vou dobrar aqui o tecido, posicionar o retângulo e começar a cortar. Cortei aqui 4 partes, ainda faltam 2. Vou cortar aqui mais uma vez, que assim eu vou conseguir ficar com os 6 pedacinhos que eu preciso. Cortei aqui, ó, agora eu tenho os 6 pedaços para os bolsos. Vou cortar também o moldezinho da braguilha. A braguilha eu vou fazer aqui uma dobra. Vou posicionar essa parte reta na dobra do tecido e venho fazendo o corte. E vou cortar novamente com o tecido aqui aberto, sem posicionar na dobra.
certinho aqui a braguilha. Agora, para finalizar, eu vou cortar aqui o cós. Aqui pro cós, ó, eu vou dobrar também o tecido, tá? Isso aqui, gente, é o sentido da largura desse tecido. Aqui é que tá o comprimento. Então, eu vou só fazer a dobra aqui, porque assim, eu preciso de 2 partes dessa. Então, quando eu cortar aqui, já vai sair as 2 partes que eu preciso. Só posicionar aqui certinho e fazer o corte. Cortado aqui o cós, certinho. Agora eu tenho aqui todas as partes, ó, os bolsos da frente também. Eu vou fazer aqui a marcação do bolso, das costas, da pence também. E aqui da preguinha que vai ter no centro-frente, no meio, né, aqui da parte frente. Vou fazer essas marcações e aí nós já vamos acompanhar a costura. E vamos aqui para a costura da bermuda. Eu vou mostrar aqui algumas partes que eu já adiantei para vocês. Eu colei entretela aqui nas 2 partes do cós, colei entretela e passei ferro dobrando ao meio. Colei aqui uma entretela comum, tá? Passei ferro aqui, tá preparado esse cós. E outra coisa também, outra parte que eu colei entretela foi nesses pedacinhos aqui, que vai servir para os bolsos da parte costa. Eu colei em 2 partes e deixei uma sem a entretela. Aqui eu tenho uma tira de 4 centímetros que eu cortei para fazer as riatas. Não havia necessidade de molde, então eu cortei lá direto no tecido. Eu vou iniciar aqui a montagem com a costura dos bolsos. Para o bolso, vou posicionar aqui, direito com direito, e passar uma costura. Normalmente eu passo 2 costuras, puxo um pouquinho para não ter aquele problema de ficar embabadando. Mas aqui é um bolso mais reto, né? Eu fiz só com 3 centímetros de distância para a lateral. Então ele ficou assim, mais retinho. Não precisa fazer esse processo, porque geralmente ele não dá esse problema de embabadar. E eu aqui vou só passar a costura com a margem de 1 centímetro. Paro aqui no cantinho, giro a minha peça e vou costurar agora em direção à cintura. Finalizado aqui essa parte, vou fazer um pique aqui bem no cantinho, para soltar esse tecido, e já venho passando o pesponto rente. O pesponto rente eu passo aqui para o lado do bolso, da parte aqui do tecido do bolso. Vou arrumando assim a margem de costura e passando esse pesponto. Ficou assim. Agora eu venho aqui com a parte do forro do bolso, vou posicionar aqui em cima, colocando assim direito com direito, e agora eu vou passar uma costura aqui fechando. Essa costura eu passo também com a margem de 1 centímetro. Finalizando aqui essa parte, vou mostrar aqui como ficou o bolso, ó. Essa parte aqui eu vou costurar, fazer uma pequena costura, prendendo aqui na lateral e também na cintura, porque aí já fica assim, ó, na posição certinha. Aqui eu não vou passar pesponto, tá? Vou só prender mesmo com essa costurinha na lateral e na cintura. E aí o pesponto é opcional, quem preferir pode passar também, que fica muito bom. Passei aqui a costura, a pequena costura também na cintura, para deixar aqui na posição certinha, ó, ficou assim. Agora eu vou aqui para a preguinha. A preguinha eu marquei, ó, fiz aqui a marcação com os piques. Isso eu marquei, gente, de acordo com o que tá lá no molde. E aí eu dobrei aqui as 2 marcações e vou passar uma costura com a distância aqui de mais ou menos 5 centímetros, uns 4 a 5 centímetros. Estou voltando aqui a costura por cima da mesma parte para ficar reforçada. Vou marcar aqui o meio, ó, com um pique e vou abrir esse tecido, posicionando essa marcação bem certinha com a costura. Agora é só passar uma costurazinha aqui na cintura para fixar esse tecido da prega e tá pronto aqui essa preguinha. Vou repetir tudo isso agora com o outro lado. Aqui eu já repeti o mesmo processo, ó, do bolso e da preguinha. Tá prontinho aqui a parte frente.
Agora eu vou aqui para o bolso embutido aqui da parte costa, que é um bolso falso. Eu fiz a marcação aqui com um lápis, fiz a marcação do bolso e fiz a marcação aqui da preguinha. Então, o primeiro passo aqui é costurar essa pence, né? Eu falei prega, mas não é, gente. Aqui nas costas é uma pence. Tô marcando aqui a altura com o alfinete, porque eu acabei esquecendo e marcando aqui pelo lado direito do tecido. Então, é só dobrar aqui, ó, nas marcações e passar a costura. E eu coloquei aqui o alfinete para marcar a altura dessa prega. Ficou assim, certinho. Aqui eu tenho a marcação com o lápis. E vou pegar aqui, ó, essa parte que tá com a entretela, esse retângulo com a entretela, posiciono aqui certinho na marcação. Vou fazer aqui uma pequena marcaçãozinha com o lápis do início e do final dessa costura, que é a largura do bolso. Essa marcação que tá na bermuda, eu fiz também, gente, de acordo com a marcação que eu tinha feito lá no molde. Agora, tô costurando aqui com a distância de meio centímetro. É muito importante parar aqui, ó, certinho na marcação, por isso que eu gosto de marcar com o lápis. E agora eu vou costurar aqui o outro pedacinho, o outro retângulo aqui na parte de cima. Posiciono aqui certinho, faço a marcação também com o lápis e costuro da mesma forma que eu costurei essa primeira parte, com a margem aqui de meio centímetro. Inicio certinho na marcação e agora eu sigo aqui costurando de uma marcação a outra. Paro aqui certinho na marcação também, faço o retrocesso. Já vou retirar aqui, ó. Agora eu preciso cortar, vou fazer um pequeno corte aqui no meio. E vou cortar agora em direção às laterais. Aqui eu paro mais ou menos 1,5 centímetros antes e vou cortando agora em direção às costuras. Ó. Vou fazendo aqui esses cortezinhos em diagonal, ó. Fica assim. Tem que tomar cuidado para não cortar a costura, tem que parar exatamente no iniciozinho da costura para que o seu bolso dê certo. Cortado aqui, tudo certinho, vou pegar todas essas partes e colocar aqui para o lado interno. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, de meio centímetro, bem na metade aqui, bem no meio do bolso. Faço a dobrinha de meio centímetro, prendo com alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui na bordinha aqui da parte de baixo. Vou deixar com meio centímetro também. Feito isso, as duas bordinhas eu vou fazer agora aqui na lateral. Vou continuar aqui arrumando e dobrando também com meio centímetro. Dobro aqui a parte de cima, vou fazer o mesmo com a parte de baixo. Vocês podem colocar alfinetes, vocês podem alinhavar também, se você tiver dificuldade nessa parte. Mostrar aqui, ó, ficou assim, as duas dobrinhas aqui de meio centímetro. Agora eu vou passar uma costura nessa margem aqui, ó, naquela pontinha que sobrou lá quando eu cortei. Passo a costura aqui certinho. E aí fica assim, ó, o cantinho aqui do bolso bem certinho. Eu vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Já costurei aqui o outro lado também. E agora tá assim. Como é um bolso falso, eu vou só colocar aqui o pequeno retângulo, ó, que a gente tinha lá do molde. E vou passar, tô tirando aqui os alfinetes e agora eu vou passar a costura aqui na parte interna, ó. Nessas sobrinhas aqui, na margem de costura que ficou para dentro, eu venho passando a costura, contornando aqui todo o retângulo do bolso. Finalizando aqui, já chegando do outro lado, fica assim. Depois eu passo o acabamento do overlock, ó, certinho aqui o bolso falso. Vou repetir agora para o outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo para o outro lado, tá certinho aqui os dois bolsos. Agora eu vou lá para o overlock para passar todos os acabamentos. E aqui eu já passei os acabamentos, ó, na braguilha, no cós, passei lá no overlock só um lado desse cós. E também aqui nessas partes, ó, dos bolsinhos, dos ganchos, enfim, passei em todas as partes aqui, só não passei na parte da cintura. Vou agora para a braguilha, estou usando aqui um zíper comum de 15 centímetros. Já inicio aqui costurando
esse zíper no tecido aqui que está duplo para a braguilha. Costurei dessa forma. Vou marcar agora a altura, ou seja, o comprimento dessa braguilha. Eu marco sempre aqui, ó, um pouquinho abaixo desse metal. Dobro aqui essas duas partes e faço o pique com 1 centímetro. Vou pegar aqui essa parte, dobro esse centímetro que eu fiz o pique, posiciono aqui em cima e vou costurar. Essa parte aqui você pode fixar com alfinetes ou também alinhavar, se você tiver alguma dificuldade. Eu já vou passando aqui a costura certinho, eu vou costurar até essa altura aqui que eu fiz o pique. Já faço o retrocesso. Vou mostrar aqui, ó, ficou assim. Agora eu venho para a outra parte, vou pegar aqui o tecido que foi da braguilha também, que eu cortei só em uma camada, posiciono aqui em cima e vou passar a costura. Vou fazer aqui o mesmo pique na parte do tecido de braguilha, costuro até a altura desse pique e vou passar também o pesponto rente. Viro assim para a lateral e vou passando o pespontozinho. Esse pesponto ele fica por cima da parte da braguilha e não dos shorts. Já vou finalizar aqui. Ficou dessa forma, ó, o pespontozinho fica interno. Agora eu posso costurar essas duas partes aqui. Vou posicionar certinho um lado com o outro. Eu deixo sempre esse espaçozinho aqui, ó, de meio centímetro. Prendo com alfinetes. Ficou assim, depois dos alfinetes. E agora eu posso vir aqui e passar a costura no gancho. Vou deixar um pedacinho aqui, uma pequena parte aberta, para costurar o entreperna depois. E já inicio aqui a minha costura do gancho. Vou trazendo aqui essa costura até a altura daquele primeiro pique que eu tinha feito. Costuro aqui certinho. Gosto sempre de voltar aqui com a costura por cima para ficar bem reforçado. E aí ficou assim. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou virar essa parte do tecido da braguilha aqui por cima do zíper. Coloco novamente os alfinetes. Aqui eu vou colocar só um alfinete mesmo, só para não sair da distância certinha que eu deixei de meio centímetro. E agora eu posso vir aqui e costurar o outro lado do zíper. Vou costurando aqui na borda, bem na bordinha mesmo do zíper. Preciso tirar aqui o alfinete. E aí vai estar assim, ó, essa braguilha. Vou colocar os alfinetes para passar o pesponto aqui por cima. Os alfinetes eu coloco assim, ó, afastando essa parte aqui para a lateral. E eu coloco alfinete aqui para quando passar o pesponto não costurar por cima. Fica assim, ó, dobradinho aqui, fica bem livre essa parte para passar o pesponto. O pesponto eu vou passar assim, a mão livre mesmo, mas se você tiver qualquer dificuldade, eu recomendo que você passe um risco com o giz. Você pode usar inclusive o próprio molde, é só dobrar para deixar um pouquinho mais estreito, colocar aqui em cima e marcar com o giz. Já fazendo aqui, ó, essa parte mais curva do final, finalizei esse pesponto. Ficou dessa forma, tá certinho aqui. Tirando os alfinetes, ó. Tá assim certinho a braguilha. Para finalizar, falta só um pequeno detalhe aqui. Essa parte eu vou prender aqui. Vou passar uma pequena costura para não ficar assim solta. Então eu venho aqui no finalzinho da braguilha e passo uma pequena costura para prender esse tecido. Certinho agora, finalizada aqui a braguilha, vou fazer o fechamento aqui das laterais, posicionar aqui direito com direito, né, frente e costas, pela lateral e passar uma costura com a margem de 1 centímetro. Inicio aqui na cintura e costuro até chegar aqui na barra. Finalizado aqui essa costura, ó, ficou certinho a lateral, partezinha aqui do bolso, vou repetir aqui para o outro lado. E aqui eu já repeti a mesma costura para o outro lado.
E agora eu já vou para a colocação do cós. Para o cós, eu vou abrir aqui o zíper, vou costurar essa parte que não tá com o overlock, deixo 1 centímetro aqui no início para o acabamento. E agora é só posicionar o cós na cintura e ir passando a costura. Costuro aqui até a lateral. Ficou assim, certinho. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Já costurei aqui do outro lado também. Gosto sempre de subir aqui o zíper, fechando, para conferir aqui, ó, se bateu certinho essa altura dos dois lados. Ficou certinho, vamos para o acabamento aqui do cós. Para o acabamento do cós, eu vou dobrar aqui por cima, exatamente no vinco que eu tinha feito lá no ferro. E vou passar uma costura aqui pelo lado de dentro, porque fica mais fácil aqui para visualizar. Só passar aqui uma costura reta. Finalizando, eu corto esse excesso. Corto também aqui na pontinha e vou desvirar esse cós. Desvirando aqui, ficou assim, ó, certinho. Vou repetir isso mesmo para o outro lado. Aqui eu já repeti o mesmo processo. O acabamentozinho aqui da lateral do cós. Agora eu vou aqui para o fechamento do entreperna. Só posicionar aqui as duas partes, ó, frente e costa. E passar uma costura também com a margem de 1 centímetro. Então, posiciono aqui certinho e já venho passando a costura. Iniciei lá no gancho e vou costurar aqui até chegar na barra. Finalizando aqui esse primeiro lado, já vou repetir o mesmo aqui com o outro. Já costurei aqui o outro entreperna também e vamos agora para o fechamento do gancho costa. Vai ficar assim, ó, eu inicio lá no gancho frente e venho costurando aqui até finalizar aqui no cós. Iniciando aqui no gancho frente, deixo as costuras abertas, as costuras aqui do entreperna. Vou seguir aqui costurando, sempre alinhando bem aqui um tecido abaixo do outro. E vou subindo aqui com essa costura até a parte do cós. Essa parte aqui do encontro do cós é muito importante deixar bem certinho aqui, bem alinhado, um lado com o outro. Você pode também usar alfinetes para ajudar nessa parte, porque é muito importante ficar certinho. Finalizando aqui essa costura, vou conferir aqui se ficou certinho, ó. Certinho aqui o encontro das costuras. Agora eu vou passar mais uma costura, vou tirar esse excesso aqui, essa sobra, e vou passar mais uma costura de reforço nesse gancho. Passado aqui a costura de reforço, é só uma costura por cima da mesma que eu já tinha feito. Agora eu vou pro acabamento aqui do cós. O acabamento eu faço aqui, ó, uma costura entre o cós e a parte de baixo. Aquela costura que fica bem no cantinho aqui, ó, entre o cós e a parte de baixo, ela fica praticamente invisível. Então é só ir dobrando o cós, arrumando aqui certinho e passando a costura. Finalizando aqui do outro lado. Ficou assim, ó, a parte externa não dá para ver e aqui por dentro ela fica aqui em cima do cós. Vou agora para a parte da barra. A barra eu vou fazer aqui bem simples, deixo essa costura aberta, dobro aqui os 4 centímetros da barra e vou passando a costura. Se você quiser também, você pode marcar com a fita métrica, com alfinetes para te auxiliar. Passei aqui a primeira parte, ficou assim certinho, vou repetir o mesmo aqui para o outro lado. Já repeti aqui para o outro lado, ficou certinho também. Agora eu vou aqui para a tirinha das riatas. Vou fazer 2 dobras aqui para o meio, ó, dessa forma. E depois eu dobro novamente. Agora eu vou passar aqui uma costura de pesponto nos dois lados aqui, né? Vou pespontando aqui um lado e depois eu passo do outro também para formar as riatas. Já passando aqui em um lado, vou pespontar aqui o outro também. Finalizando aqui, vou medir aqui o tamanho. Eu deixo sempre 1 centímetro aqui para cada lado. E vou cortar aqui, são 5 reatas que eu vou precisar.
Cortei aqui as 5. Vamos para a colocação. Eu vou colocar um aqui bem na pence, bem na preguinha da parte de frente. Já costuro aqui a parte de baixo, faço o retrocesso. E agora eu vou dobrar para a parte de cima, dobro o centímetro de margem e passo a costura também fazendo o retrocesso. Passado aqui a costura, ficou assim certinho, eu vou posicionar aqui, ó, as outras. Aqui na parte costa eu vou colocar 3 para ficar uma no centro costa. E o processo aqui é o mesmo, gente. Fui fazendo com todas as reatas, ó, já estou finalizando aqui a última, na outra preguinha da frente. E ficou assim, a parte de costura agora tá pronta. Eu vou finalizar aqui fazendo a casinha de botão, passando ferro e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, o detalhezinho aqui da preguinha. Vou mostrar aqui a parte costa, ó, ficou assim, bem soltinha, os bolsinhos aqui embutidos. Ficou dessa forma. Eu amei esse resultado, espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que para quem quiser comprar o molde dessa peça, tem link de compra aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo. Se gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.